A minha oração é que Deus possa aquecer o seu coração. Estamos vivendo dias não apenas de uma frieza, né, do lado de fora, mas infelizmente o coração das pessoas está cada vez mais frio. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muito frio. Meu Deus, meu Deus. Tá muito frio, gente. Mas eu não posso deixar de gravar, de ler a Bíblia, porque essa palavra é aquela que aquece o nosso coração. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Leandro Machado. É um privilégio estar aqui com você esse dia tão frio, não é? Mas tão gratificante pela oportunidade de ler a Bíblia. Quantas pessoas hoje não têm essa oportunidade, mas eu e você nós temos. Então pega a sua Bíblia já, nós vamos começar de 1 Coríntios, capítulo de número 14, a partir do verso de número 26. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, ativa o sininho e bora para a nossa leitura. 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim: Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reúnem, um cantará, outro ensinará e outro revelará, um falará em língua e outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem pronunciar um de cada vez. Alguém deve interpretar aquilo que disseram. Mas se não houver quem possa interpretar, devem todos permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Lembra que Paulo aqui está trazendo as orientações acerca de como fluir nos dons dentro da igreja, tá bom? Verso 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle sobre o seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, para com todos e para com todas as reuniões do seu santo povo. As mulheres devem permanecer caladas, durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei, e se tiverem alguma pergunta, devem fazê-lo ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem em reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos os quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou considera ser espiritual, será o primeiro a reconhecer o que lhes digo, pois isso é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo o ignorará. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com ordem e decência. Então, quando a gente lê esse capítulo, gente, a gente vê que oração em línguas é totalmente bíblica e não fala sobre língua de dialetos diferentes. Aqui fala mesmo sobre a glossolalia, a glossolalia, fala que sobre línguas mesmo são decorrentes de um batismo com o Espírito Santo. Você percebe que ele fala, isso sobre profetizar, então ele fala sobre a importância de ser compreendido quanto à profecia, mas também dessa língua de forma devocional. A gente não precisa fazer uma exegese muito grande para ver isso, porque a interpretação é muito clara quando a gente está lendo aqui, tá bom? Vale ressaltar a questão que ele está falando das mulheres. Nós sabemos que o contexto histórico daquilo que estava acontecendo é que as mulheres estavam manipulando os maridos, diante das reuniões, estavam tentando fazer com que eles tivessem decisões ou eles agissem de uma certa forma dentro da igreja por meio de interesses alheios, Então Paulo aí tenta colocar aquelas mulheres no lugar, mas nós sabemos que é bíblico, e eu falo para você que antes de qualquer homem ou qualquer povo, o povo judeu e também a Bíblia traz muita autoridade àquilo que as mulheres fizeram ao longo da história. A gente tem Ruth, Noemi, a gente tem a própria Maria, que a Bíblia fala sobre ser uma mulher mais do que especial, chama ela de bendita, fala bendita és vós entre as mulheres, A gente vê lá Priscila, junto com Áquila, seu marido, fazendo a diferença por onde passou, fora que no ministério de Jesus muitas mulheres foram importantes, e foram até mantenedoras do seu ministério. Então a Bíblia sim apoia, o papel da mulher em muitas áreas dentro da igreja na atualidade e assim também, dentro do passado, tá bom? Só para a gente esclarecer isso aqui. Bora lá então, vamos avançar. A gente vai agora de 2 Reis, capítulo de número 9. Nós vimos, muita coisa acontecendo, muitos reis se levantando, muitos reis caindo. Nós vimos Deus se agradando de alguns, Deus ficando triste, e rejeitando a outros. Bora lá agora ver um pouquinho sobre Geu, ou 2 Reis, capítulo de número 9, ele diz assim,
Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo dos profetas e disse: Prepare-se para viajar e leve essa vasilha de óleo. Vá até Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte longe de seus companheiros, derrame o óleo sobre sua cabeça e lhe diga: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel, depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi até Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado junto a outros oficiais do exército. O comandante disse: Tem uma mensagem para o Senhor, disse então o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou em casa, e o jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassinato dos meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasá, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e ninguém se sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei e lhes perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? E ele disse: Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú para os seus amigos. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou, e ele disse: Assim diz o Senhor, que é ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. Entre parênteses, o rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu o exército de Hazael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos seus ferimentos causados pelos sírios. Fecha parênteses. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem, foi a Jezreel, e o rei, ali Jorão, se recuperava dos seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois havia ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e a tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro, ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro então se encontrou com eles e também não está voltando, ele dizia. Depois Jeú, filho de Ninsi, foi e conduziu seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um com seu carro, saíram ao encontro de Jeú e acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados por idolatria e feitiçaria da sua mãe Jezabel? O rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a sua força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se quando você e eu os acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor anunciou essa mensagem contra ele, e ele disse: Assim diz o Senhor, ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos, juro solenemente que o farei pagar por ele nesse campo. Portanto, jogue na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada em Bet-Ragã. Jeú foi atrás dele gritando: Atirem nele, também. E atingiram Acasias em seu carro de guerra. Na subida para Gur, perto de Bleam, ele conseguiu ir até Meguido, mas acabou morrendo ali. E os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, até o filho de Acabe. Verso 30. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado em Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Vem em paz, assassino.
Você é como Zinri que matou seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Jogue-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou o corpo com as patas do cavalo. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois disse: Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram um crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias em Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no meio do campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-lo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, que loucura. Cachorro comeu ela. Depois os caras... E a galera é muito louca. O cara passou com os cavalos em cima dela. Meu Deus. Eu falo que ninguém, né, gente, merece esse fim. Mesmo de Isabel sendo, né, tão ruim, a gente fica com dó, né, quando a gente vê o fim de uma pessoa assim, né? Misericórdia. Mas aquilo que a gente planta é aquilo que a gente acaba colhendo, né? Bora lá então agora para finalizar o livro de Jonas. Amanhã a gente começa Miqueias. Então vamos ver o que aconteceu aqui depois que Jonas foi e pregou a Nínive. Nínive se arrependeu, né? Deus perdoou. Será que Jonas ficou feliz? Ixi, eu acho que não. Bora lá. Jonas 4:1 diz assim: Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Jonas não queria que o povo se arrependesse. Então orou ao Senhor: Antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que você faria, Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor Deus fez ali crescer uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou seu desconforto e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta e a planta secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento a leste, quente soprar sobre Jonas, e o sol bateu em sua cabeça até ele se sentisse tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. E Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado assim por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado ao ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais, acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Uau! Deus é muito, muito sábio da forma de conduzir as coisas. E aqui ele mostra para Jonas, né, que se Jonas tinha compaixão de uma planta, porque ele não teria de 120.000 pessoas. E aqui eu fico a meditar, sabe? Hoje eu vejo as pessoas que elas têm dó de cachorro, elas têm dó de gato, elas têm dó de bicho. Qualquer coisa que você faz hoje é maus trato aos animais. Mas elas não ligam para os seus pais, elas não ligam para os mendigos, elas não ligam para crianças que estão passando fome. Sabe, as pessoas gastam milhões com seus pets, mas elas nunca deram uma marmitex para uma pessoa que tem fome. Sabe o que é isso? Inversão de valores. É aquilo que Jonas estava passando e Deus aqui está o repreendendo. Sabe, querido, se você é cristão, você precisa amar pessoas. Sim, pessoas erram, sim, pessoas frustram. É bem possível que você já se chateou com alguém, mas isso não nos dá o direito de desacreditar nas pessoas ou de querer o mal delas. Que Deus possa usar você para tocar vidas e amar pessoas. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse dia. Obrigado porque hoje o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração. E eu oro para que essas verdades nos fortaleçam, nos levantem, nos inspirem para viver uma vida diferente. Eu rendo graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu declaro o Senhor fazendo muito mais. Obrigado, Pai, por famílias fortes, por igrejas fortes, se levantando, igrejas e pessoas, Pai, que se importam com vidas, ao ponto de abdicar de valores, de tempo, para mudar a história de pessoas. Eu oro mesmo por cada homem e mulher, Pai, que tem acompanhado a nossa leitura, se destacando em tudo aquilo que tem feito, para produzir uma vida digna nesse mundo. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus.
Amém. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir. Manda lá no grupo dos jovens, dos adolescentes, no grupo da sua igreja, porque ler a Bíblia é algo que todo crente deveria fazer e isso é o nosso alimento, é aquilo que nos mantém de pé. Deixa o like aqui se você não deixou e eu te espero amanhã com frio, no nome de Jesus. Tchau, tchau.